Você acordou hoje sentindo que seu corpo já não responde como antes? Aquela energia que te acompanhou por décadas parece ter se apagado depois dos 60? E a intimidade? Nem se fala, né? Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ser um problema de circulação e que resolvendo essa única questão, com algo que você tem na cozinha agora mesmo, seu sangue volta a fluir, o oxigênio chega aonde precisa chegar e tudo começa a mudar? Com isso, aquela vitalidade adormecida pode despertar novamente. Ela renasce naturalmente, sem esforço, porque seu corpo finalmente volta a funcionar como deve. Semana passada, seu João, de 62 anos, me procurou desanimado. Doutor, minha mulher reclama que eu fico só no sofá. Não tenho mais energia para nada, muito menos para... O senhor me entende, né? E eu entendi perfeitamente. Porque depois de 30 anos na medicina preventiva, descobri que o problema não é a idade. O problema é que ninguém ensinou um segredo simples que pode mudar tudo. Sou o Dr. Fernando Freitas, especialista em medicina preventiva, e hoje vou revelar como uma mistura caseira de bicarbonato com limão pode reativar sua circulação e devolver aquela sensação de estar verdadeiramente vivo. Se você se identificou com o seu João, se você também sente que perdeu aquela força vital, então este vídeo foi feito especialmente para você. E antes de continuarmos, um pedido. Inscreva-se no canal Saúde Plena. Aqui você não é só mais um idoso. Você é um homem com história, com desejos, com direito de viver plenamente cada dia que resta. Depois dos 60, algo acontece silenciosamente em seu corpo. A produção de óxido nítrico, aquela substância que mantém seus vasos sanguíneos dilatados, despenca drasticamente. É como se as estradas por onde seu sangue circulam começassem a ficar cada vez mais estreitas. Resultado? Seu sangue fica mais espesso, a circulação fica comprometida e menos oxigênio chega aonde deveria. Cérebro, coração e sim as regiões íntimas. Os sinais começam devagar. Você nota que acorda mais cansado do que foi dormir. As mãos e pés vivem gelados, mesmo no calor. Aquela clareza mental que sempre teve agora demora para aparecer. E os momentos íntimos? O que antes era natural e espontâneo, agora parece exigir um esforço que você simplesmente não tem. O pior é que todo mundo ao seu redor, até mesmo alguns médicos, dizem que isso é normal da idade, que você tem que aceitar, que faz parte do envelhecimento. Mas não é verdade. Seu corpo não está desistindo de você. Ele está apenas pedindo ajuda de forma discreta. Está sinalizando que precisa de um pequeno ajuste para voltar a funcionar como deve. A boa notícia: esse ajuste é mais simples do que você imagina e não envolve remédios caros ou tratamentos complicados. A solução está literalmente na sua cozinha, esperando ser descoberta. Quando a circulação falha, não é só o corpo que sofre. A mente fica nebulosa, o humor oscila, a paciência some. Você se irrita com coisas pequenas, esquece onde deixou as chaves, perde o fio da conversa. Mas o que mais dói, o que ninguém fala abertamente, é o impacto na intimidade do casal. Um paciente me confessou com lágrimas nos olhos: doutor, quando minha esposa se aproxima, meu corpo simplesmente não responde. Não é falta de amor ou desejo, é como se tivesse desligado o interruptor. Quantas vezes você já passou por isso? O carinho dela, o perfume, o toque, tudo está ali, mas seu corpo parece não receber o sinal. O que antes acendia uma chama instantânea, agora traz apenas frustração e constrangimento. E então vem o pior, o silêncio. Ela para de tentar. Você para de se aproximar. A cama de casal vira dois mundos separados. O beijo de boa noite some. O abraço fica mecânico. A culpa corrói por dentro, como se você tivesse falhado como homem. Mas escute bem o que vou dizer agora, porque isso pode mudar sua perspectiva. Você não está quebrado.
Você não falhou. Seu corpo está funcionando com uma circulação comprometida, tentando fazer milagre com pouco oxigênio. É como tentar dirigir um carro com o tanque na reserva. Não é que o motor estragou, ele só precisa de combustível adequado. E é exatamente esse combustível que vou te ensinar a preparar agora. Uma mistura tão simples que você vai se perguntar como ninguém te contou isso antes. Mas antes quero saber se você ainda acredita que existe solução. Se você ainda tem esperança de recuperar sua vitalidade, escreva a palavra vigor nos comentários agora. Quero saber quantos homens corajosos estão assistindo e prontos para mudar de vida. Como algo tão simples pode fazer tanta diferença? Vou explicar de forma que você entenda perfeitamente. Com o passar dos anos, nosso organismo vai ficando cada vez mais ácido. É resultado natural da nossa alimentação moderna, do estresse do dia a dia, da pouca água que bebemos. Essa acidez excessiva é como ferrugem nas tubulações. Inflama os vasos sanguíneos, deixa o sangue mais grosso, dificulta toda a circulação. E é aí que entra o poder do bicarbonato com limão. Essa combinação age como um poderoso alcalinizante natural, neutralizando o excesso de acidez do seu corpo. Quando você toma essa mistura regularmente, algo extraordinário acontece. O pH do seu sangue começa a se equilibrar. Os vasos sanguíneos relaxam e se dilatam naturalmente. A produção de óxido nítrico, lembra dele? Aumenta significativamente. O sangue, que estava grosso e lento, volta a fluir com facilidade. É como desentupir e limpar todas as estradas do seu corpo de uma só vez. O oxigênio volta a chegar em abundância no cérebro, no coração, nos músculos e sim, nos órgãos íntimos. O resultado prático? Você acorda com mais energia. A mente fica clara e afiada novamente. As extremidades param de ficar geladas. E aquela resposta íntima que parecia perdida, ela volta gradualmente, naturalmente, sem forçar nada. Não estamos falando de milagre ou mágica, é pura bioquímica, comprovada pela ciência. Você está simplesmente dando ao seu corpo as condições ideais para ele funcionar como foi projetado para funcionar. E o melhor de tudo, não precisa de receita médica, não tem efeitos colaterais quando usado corretamente e custa menos que um cafezinho por dia. E antes de te mostrar exatamente como usar o bicarbonato com limão, quero compartilhar algo importante. Nosso canal está crescendo e queremos alcançar 10 mil inscritos até o final do ano. Se o que você está ouvindo aqui faz sentido para você, se inscreva agora. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas informações que os médicos muitas vezes não contam de forma natural e esclarecedora. Não é só sobre números, é sobre criar um espaço onde podemos falar abertamente sobre vitalidade, intimidade e saúde masculina sem constrangimento. Sua inscrição mostra que você faz parte dessa mudança. Agora vou te ensinar exatamente como preparar e usar essa mistura poderosa. Preste muita atenção, porque os detalhes fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Você vai precisar de apenas 3 ingredientes simples. 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio, tem que ser o puro, sem alumínio, o suco de meio limão espremido na hora e 1 copo de 200 ml de água morna. O preparo é fundamental. Primeiro, esquente a água até ficar morna, não quente. Dissolva completamente o bicarbonato mexendo bem. Só então adicione o suco do limão. Vai fazer uma pequena efervescência. É normal, é a reação acontecendo. Beba imediatamente sem deixar parado. O momento certo faz toda a diferença. Tome sempre em jejum, assim que acordar, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Seu estômago vazio permite a absorção máxima e o efeito alcalinizante é muito mais potente. Aqui está o segredo que muitos erram: a frequência. Não é todo dia, use apenas 3 vezes por semana, sempre em dias alternados. Segunda, quarta e sexta, por exemplo. Seu corpo precisa desses intervalos para processar e responder adequadamente.
Seu Alberto, 71 anos, seguiu essas instruções à risca. Na segunda semana, ele me ligou empolgado. Doutor, parece que ligaram o motor de novo. Acordo disposto, trabalho no quintal sem cansar e... Ele fez uma pausa, meio sem jeito. Minha esposa está sorrindo de novo, se é que o senhor me entende. E eu entendi perfeitamente. Porque quando você devolve ao corpo as condições certas, ele responde com gratidão, devolvendo a você tudo aquilo que parecia perdido. Mas atenção, existem 3 erros graves que podem transformar essa solução em problema. Erros que vejo homens cometerem toda semana e que destroem qualquer chance de melhora. O primeiro erro, e o mais perigoso, é pensar que se um pouco funciona, muito vai funcionar melhor. Não! Já vi homens tomarem uma colher inteira de bicarbonato achando que iam turbinar os resultados. Sabe o que aconteceu? Pressão nas alturas, estômago revirado, rins sobrecarregados. O excesso de sódio no bicarbonato pode ser fatal para quem já tem pressão alta. Mantenha sempre a dose, 1/4 de colher apenas. O segundo erro é a ansiedade de querer resultados imediatos e tomar todo santo dia. Seu corpo não é máquina que você liga e desliga. Ele precisa de tempo para processar, para se adaptar, para responder. Quando você usa diariamente, ao invés de melhorar, você desregula completamente seu pH interno. O resultado? Piora tudo que você estava tentando resolver. O terceiro erro, que parece bobagem, mas é crítico, comprar bicarbonato errado. Tem gente usando bicarbonato de limpeza, com impurezas, com alumínio. Isso é veneno puro para seu organismo. Sempre compre bicarbonato de sódio puro, próprio para consumo alimentar. Leia o rótulo, confira se não tem aditivos. E tem um erro bônus que preciso alertar. Nunca, em hipótese alguma, comece isso sem conversar com seu médico se você tem problemas renais ou cardíacos. O bicarbonato pode interagir com medicamentos e piorar certas condições. Sua saúde não é brincadeira. Lembre-se, não é sobre quantidade, é sobre consistência. Não é sobre pressa, é sobre dar ao seu corpo o que ele precisa no tempo certo, da forma certa. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe uma chama acesa dentro de você. Uma parte que se recusa a aceitar que os melhores dias ficaram para trás. E sabe de uma coisa? Essa parte está absolutamente certa. Quantos homens passam os últimos anos da vida achando que viraram apenas uma sombra do que foram? Sentados na poltrona, vendo a vida passar, enquanto o corpo vai desligando aos poucos. Mas a verdade que descobri em 30 anos de medicina é simples. Eles estavam apenas tentando viver com um corpo que ninguém ensinou a cuidar depois dos 60. Seu recomeço pode começar amanhã de manhã. Um copo de água morna, 1/4 de colher de bicarbonato, meio limão, 3 vezes por semana, sem pressa, sem pressão, sem expectativas irreais, apenas dando ao seu corpo aquilo que ele está pedindo silenciosamente há anos. Quando sua circulação melhorar, quando o oxigênio voltar a fluir, você vai perceber mudanças que vão além do físico. O brilho volta aos olhos, o sorriso fica mais fácil, o abraço fica mais apertado. E aquela conexão íntima que parecia perdida, ela renasce naturalmente, sem esforço, porque seu corpo voltou a funcionar como deve. Um paciente me disse algo que nunca esqueci. Doutor, ontem à noite minha esposa me olhou diferente. Depois de anos, ela viu de novo o homem que se casou. E sabe o melhor? Eu também me reconheci no espelho pela primeira vez em muito tempo. Isso não tem preço. Isso não tem idade limite. Isso é seu direito como homem. Se este vídeo despertou esperança em você, digite a palavra vitalidade nos comentários. Mostre que você escolhe viver, não apenas existir. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui no Saúde Plena você encontra uma comunidade de homens que se recusam a desistir. Homens que entendem que 60, 70, 80 anos não são o fim.
são apenas números. Eu sou o Dr. Fernando Freitas e estarei aqui toda semana, lembrando você de que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recuperar sua vitalidade. Porque você não é apenas um idoso, você é um homem, com história, com valor, com muito ainda para viver. Até o próximo vídeo.